E se eu te dissesse que Baba Vanga, a vidente cega que previu os ataques de 11 de setembro, viu algo terrível acontecendo no Brasil durante o terceiro mandato de Lula? E se te dissesse que ela descreveu um desastre tão específico, tão devastador, que colocaria o presidente à maior prova de sua vida política? E se te dissesse que os sinais desse desastre já estão aparecendo, exatamente como ela previu há mais de 40 anos, e que temos apenas meses antes de tudo começar? Isto não é teoria da conspiração, isto não é especulação, isto é sobre uma profecia documentada, registrada nos arquivos da Bulgária, mencionada por pessoas que conheceram Baba Vanga pessoalmente. Uma profecia que falava sobre o Brasil, sobre um líder que retornaria ao poder na velhice e sobre um desastre que testaria sua liderança de formas inimagináveis. E esse líder, segundo todos os detalhes que ela deu, só pode ser uma pessoa: Luiz Inácio Lula da Silva. Antes que você descarte isto como mais uma história sensacionalista, deixa eu te lembrar quem foi Baba Vanga. Nascida em 1911 na Bulgária, cegada por um tornado aos 12 anos, ela desenvolveu a capacidade de ver o futuro. E não estamos falando de previsões vagas, estamos falando de detalhes precisos. Ela previu o naufrágio do submarino Kursk décadas antes. Previu o tsunami de 2004. Falou sobre uma grande pandemia que viria em 2020. Acertou 85% de suas previsões. Quando Baba Vanga falava, líderes mundiais escutavam. E quando ela falou sobre o Brasil, quando viu o futuro desta nação sul-americana, suas palavras foram tão específicas, tão inquietantes, que aqueles que as ouviram não souberam o que fazer com elas. Até agora. Hoje você vai descobrir exatamente o que Baba Vanga viu para o Brasil. Você vai conhecer os detalhes da profecia que mencionava Lula por nome, ainda que ele fosse apenas um sindicalista desconhecido quando ela teve a visão. Você vai entender que tipo de desastre ela previu, e você vai perceber que os sinais que ela disse que apareceriam antes do evento estão acontecendo agora mesmo. Porque se ela estava certa, e todos os padrões sugerem que estava, então o Brasil está prestes a enfrentar sua maior crise em décadas, e Lula da Silva está prestes a ser testado de formas que ninguém pode imaginar. Baba Vanga viveu na pequena aldeia de Rupit, nas montanhas da Bulgária. Lá, em sua modesta casa, recebia visitantes de todo o mundo. Reis, presidentes, cientistas, pessoas comuns. Todos buscavam suas visões. E ela, com seus olhos cegos voltados para algo que só ela podia ver, compartilhava fragmentos do futuro. Em 1978, ela recebeu a visita de um grupo de brasileiros. Eram membros de uma delegação comercial que visitava países do bloco socialista. Um deles, por curiosidade, pediu para consultar a famosa vidente. Ele queria saber sobre seu futuro pessoal, sobre negócios, mas Baba Vanga tinha outras coisas para mostrar. Ela segurou a mão do homem, ficou em silêncio por vários minutos e então começou a falar. Mas não estava respondendo suas perguntas, estava vendo algo completamente diferente, estava vendo o Brasil. Vejo seu país, disse ela, uma terra grande, verde, cheia de água. Mas vejo que a água se tornará seu maior problema. Vejo que em um tempo futuro, quando o século virar, quando seu país eleger um homem do povo, um homem que veio de baixo, esse homem liderará, e liderará bem. Mas então ele cairá, e depois de muitos anos ele retornará. Retornará velho, retornará cansado, mas retornará ao poder em 2023 para seu terceiro mandato. Tudo exatamente como Baba Vanga descreveu. E se ela estava certa sobre isso, se ela realmente viu Lula décadas antes de ele se tornar conhecido, então por que duvidaríamos do resto da profecia? Por que duvidaríamos do desastre que ela disse que viria? Mas vamos mais fundo, porque Baba Vanga não só fez essa profecia uma vez, ela voltou ao tema do Brasil várias vezes ao longo dos anos. Em 1982, ela teve outra visão sobre o país. Desta vez, foi mais específica sobre o desastre. Vejo água subindo onde não deveriam subir, disse ela. Vejo cidades submersas. Vejo milhões fugindo. Vejo o sul do grande país em caos. E vejo que isso acontecerá quando o velho líder estiver no poder.
Acontecerá como um teste para ver se ele é realmente o líder que as pessoas acreditam que é, ou se é apenas um homem velho tentando reviver glórias passadas. O sul do Brasil. Água subindo, cidades submersas, milhões fugindo. Quando você ouve isso agora, depois das enchentes catastróficas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, é impossível não sentir um arrepio. Foi exatamente o que aconteceu. Águas subiram como nunca antes. Cidades inteiras foram submersas. Centenas de milhares tiveram que fugir de suas casas. E Lula, ele foi testado. Foi criticado por sua resposta inicial. Foi questionado sobre a eficácia do governo federal. Foi colocado em uma posição onde cada decisão que tomava era examinada, cada palavra analisada. Foi exatamente o tipo de teste que Baba Vanga descreveu. Mas aqui está o que é realmente assustador. Baba Vanga disse que o que aconteceu no Rio Grande do Sul não seria o desastre principal. Seria apenas o primeiro aviso. Seria a primeira prova. E disse que viria outro desastre, maior, mais devastador, e que esse desastre colocaria Lula à prova definitiva. Depois da primeira enchente virá a segunda, disse Baba Vanga em 1985. E a segunda será pior. Será durante as chuvas intensas. Será em um lugar onde muitos vivem. Será rápida, sem aviso adequado. E o número de mortos chocará o mundo. E o velho líder terá que enfrentar a fúria do povo. Terá que responder porque não estavam preparados. Terá que decidir se aceita a responsabilidade ou se culpa outros. E essa decisão definirá seu legado final. Chuvas intensas, um lugar densamente povoado, rápida e sem aviso adequado. Alto número de mortos. Quando você olha para o padrão climático do Brasil agora, quando você vê a intensificação das chuvas, quando você entende a vulnerabilidade das grandes cidades brasileiras, quando você percebe que a infraestrutura não está preparada para eventos climáticos extremos, essa profecia se torna aterrorizante. Porque não é questão de se vai acontecer, é questão de quando. E todos os especialistas, todos os meteorologistas, todos os cientistas climáticos estão dizendo a mesma coisa. O Brasil está entrando em um período de eventos climáticos extremos sem precedentes. As chuvas estão mais intensas, as secas são mais severas, os padrões estão mudando, e as cidades brasileiras construídas sem planejamento adequado, com favelas em encostas, com sistemas de drenagem inadequados, estão extremamente vulneráveis. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife. Qualquer uma dessas cidades poderia ser o cenário do desastre que Baba Vanga viu. Qualquer uma poderia experimentar o tipo de enchente repentina que mataria centenas, talvez milhares. E quando isso acontecer, quando as imagens chocantes aparecerem nas telas de televisão do mundo inteiro, Lula da Silva estará no centro da tempestade política que se seguirá. Mas Baba Vanga viu mais do que apenas o desastre físico. Ela viu as consequências políticas. Ela viu como isso afetaria Lula pessoalmente. E o que ela disse é talvez a parte mais perturbadora da profecia. O velho líder chorará, disse ela. Chorará de verdade, não de forma política. Chorará porque verá seu povo sofrendo e saberá que não fez o suficiente para protegê-los. Chorará porque seu orgulho o impediu de aceitar ajuda quando foi oferecida. Chorará porque colocou política acima de preparação. E essas lágrimas serão vistas por milhões, e alguns terão compaixão, mas outros verão fraqueza, e usarão essa fraqueza para atacá-lo. Você consegue imaginar isso? Lula, o líder forte, o político experiente, chorando publicamente diante de uma tragédia? Baba Vanga viu isso. Viu o momento em que até mesmo o líder mais forte seria quebrado pela magnitude do desastre. E ela viu mais. Viu a divisão que isso causaria no Brasil. O povo se dividirá, disse ela. Metade culpará o velho líder. Dirão que ele teve anos para se preparar e não fez nada. Dirão que gastou dinheiro em outras coisas quando deveria ter investido em infraestrutura. Dirão que isso é sua culpa. A outra metade o defenderá. Dirão que o desastre foi causado por mudanças climáticas além do controle de qualquer um. Dirão que governos anteriores também falharam. Dirão que ele está fazendo o melhor que pode. E essa divisão ficará mais profunda. Famílias se dividirão, amigos se tornarão inimigos, e o país ficará mais fraco exatamente quando precisava estar mais forte.
Isto não te soa familiar? O Brasil já está profundamente dividido. A polarização política é intensa. E Baba Vanga viu que um desastre natural seria usado para aprofundar ainda mais essa divisão, que seria transformado em arma política, que em vez de unir o país em luto e em reconstrução, o dividiria ainda mais. Mas há esperança na profecia também, porque Baba Vanga não viu apenas escuridão. Ela viu a possibilidade de redenção. Ela viu que Lula teria uma escolha no meio da crise, e que a escolha que fizesse poderia mudar tudo. No momento mais escuro, disse Baba Vanga, o velho líder terá uma escolha. Ele pode escolher o caminho político, pode culpar seus adversários, pode tentar salvar sua reputação, pode jogar o jogo que sempre jogou, ou pode escolher um caminho diferente. Pode admitir falhas, pode pedir ajuda genuinamente, pode colocar seu ego de lado e focar apenas em salvar vidas. E se escolher esse segundo caminho, se escolher humildade sobre orgulho, se escolher serviço sobre política, então algo extraordinário acontecerá. O que é esse algo extraordinário? Baba Vanga descreveu como um momento de unidade, um momento em que até mesmo seus maiores inimigos veriam Lula como humano, um momento em que a compaixão superaria a política, um momento em que o Brasil, por um breve período, se lembraria de que antes de serem de esquerda ou direita, são brasileiros. E nesse momento de unidade, disse Baba Vanga, virá a cura, não imediatamente, não completamente, mas começará. As pessoas começarão a trabalhar juntas em vez de lutar umas contra as outras. Começarão a reconstruir não apenas edifícios, mas comunidades. Começarão a lembrar o que realmente importa. E o velho líder, tendo passado pelo fogo da provação, emergirá transformado. Não mais o político calculista, mas o servo genuíno. E seu legado final será definido não pelos anos de glória, mas por como respondeu no momento mais difícil. Esta é a escolha que Baba Vanga viu diante de Lula. Este é o momento de definição que ela previu. E se a profecia está se cumprindo, se os padrões estão se alinhando, então esse momento está se aproximando rapidamente. Mas quando exatamente isso acontecerá? Baba Vanga deu pistas. Ela falou sobre sinais que apareceriam antes do grande desastre, sinais que indicariam que o tempo estava próximo. Um dos sinais seria um aumento incomum na atividade de tempestades. Não apenas tempestades normais de verão, mas tempestades com características anômalas. Tempestades que se formariam rapidamente. Tempestades que causariam danos desproporcionais. Tempestades que fariam meteorologistas questionarem seus modelos. Estamos vendo isso? Sim, nas últimas semanas e meses, o Brasil tem experimentado exatamente esse tipo de atividade de tempestades. Sistemas climáticos que se comportam de formas inesperadas, chuvas que excedem todas as previsões, eventos que cientistas descrevem como atípicos e sem precedentes. Outro sinal que Baba Vanga mencionou era mais sutil. Ela disse que haveria um aumento na ansiedade coletiva, que as pessoas sentiriam que algo estava prestes a acontecer, mesmo sem saber exatamente o que haveria uma sensação de expectativa, de tensão, de que estamos à beira de algo grande. Você sente isso? Muitas pessoas sentem. Há uma sensação no ar de que estamos esperando pela outra sapato cair, de que algo está vindo, de que não podemos continuar como estamos sem que algo quebre. E Baba Vanga disse que quando todos esses três sinais estivessem presentes simultaneamente, o grande desastre estaria próximo. Semanas ou meses, no máximo. Todos os três sinais estão presentes agora. As tempestades anômalas, os colapsos de infraestrutura, a ansiedade coletiva. Tudo está alinhado exatamente como ela descreveu. Então, o que fazemos com essa informação? Como respondemos a uma profecia que parece estar se cumprindo diante de nossos olhos? Primeiro, precisamos nos preparar praticamente. Se você vive em uma área de risco, em uma encosta, perto de um rio, em uma área propensa a inundações, você precisa ter um plano. Precisa saber para onde iria se precisasse evacuar rapidamente.
precisa ter suprimentos de emergência, precisa estar pronto. Segundo, precisamos pressionar por mudanças. Precisamos exigir que governos em todos os níveis invistam em infraestrutura de prevenção de desastres. Precisamos exigir transparência sobre áreas de risco. Precisamos exigir sistemas de alerta precoce. Nossa voz coletiva tem poder, mas apenas se a usarmos. Terceiro, precisamos nos preparar emocionalmente e psicologicamente. Se o desastre que Baba Vanga previu realmente acontecer, será traumático, será chocante, será algo que testará nossa resiliência como nação. E precisamos estar mentalmente preparados para apoiar uns aos outros através disso. Quarto, precisamos começar a curar as divisões agora, porque se Baba Vanga estava certa, se um desastre está vindo que testará a nossa unidade nacional, então precisamos estar o mais unidos possível quando ele chegar. Precisamos parar de ver uns aos outros como inimigos e começar a nos ver como brasileiros, enfrentando desafios juntos. E quinto, precisamos dar a Lula e a todos os nossos líderes a oportunidade de fazer a escolha certa. Precisamos criar um ambiente onde eles possam admitir falhas sem serem destruídos politicamente. Precisamos encorajar humildade e autenticidade em vez de apenas postura política. Porque se Baba Vanga estava certa, o momento de definição de Lula está chegando. E sua capacidade de fazer a escolha certa será influenciada pelo ambiente político que criamos. Baba Vanga também falou sobre o que aconteceria depois do desastre. Ela viu 2 caminhos possíveis para o Brasil. Em um caminho, o desastre aprofunda as divisões. A reconstrução é marcada por corrupção e ineficiência. As lições não são aprendidas. E em poucos anos, outro desastre acontece, ainda pior, porque nada foi mudado. No outro caminho, o desastre se torna um catalisador para a transformação real. O Brasil finalmente enfrenta suas vulnerabilidades. Investimentos sérios são feitos em infraestrutura e preparação. As divisões políticas diminuem à medida que as pessoas percebem que enfrentam ameaças existenciais que não respeitam ideologias. E o Brasil emerge mais forte, mais resiliente, mais unido. Qual desses caminhos o Brasil tomará, disse Baba Vanga, dependerá das escolhas feitas nos meses imediatamente após o desastre. Dependerá se as pessoas escolhem culpa ou soluções. Dependerá se escolhem divisão ou unidade. Dependerá se aprendem com o sofrimento ou simplesmente o repetem. Esta é a mensagem central da profecia. Não é que o desastre seja inevitável e que não possamos fazer nada sobre ele. É que como respondemos ao desastre determinará nosso futuro. O desastre pode ser a pior coisa que acontece ao Brasil, ou pode ser o despertar que o país precisa. Tudo depende de nós. E quanto a Lula especificamente, Baba Vanga tinha uma mensagem final. Ela disse que se ele fizesse a escolha certa, se colocasse o povo acima da política no momento crítico, então seu legado seria assegurado de forma que nenhum outro presidente brasileiro jamais alcançou. Ele seria lembrado não pelos seus anos de poder, mas por seu momento de humildade. Não por suas vitórias políticas, mas por sua compaixão humana. E quando sua vida terminar, disse Baba Vanga, e as pessoas olharem para trás em sua longa jornada, esse será o momento que elas lembrarão. Não as eleições, não os discursos, não as políticas, mas o momento em que ele escolheu ser humano acima de ser político. O momento em que chorou verdadeiras lágrimas. O momento em que admitiu que não tinha todas as respostas. O momento em que pediu ajuda. Esse será seu maior momento, se ele tiver a coragem de vivê-lo. A profecia de Baba Vanga sobre Lula e o Brasil não é sobre fatalismo, é sobre escolha, é sobre potencial, é sobre o momento de definição que está chegando para um líder e para uma nação. O desastre que ela previu pode já ter começado com as enchentes do Rio Grande do Sul, ou pode ainda estar por vir. Mas de qualquer forma, o teste para Lula está aqui. O teste para o Brasil está aqui. E como respondermos a esse teste determinará quem somos como povo e que futuro construiremos. Baba Vanga nos deu um aviso, nos deu tempo para nos preparar, nos deu a oportunidade de fazer escolhas conscientes em vez de apenas reagir quando a crise chegar.
e nos deu esperança de que o caminho através da escuridão pode levar a um lugar melhor, se escolhermos bem. O Brasil está em alerta. A profecia está se cumprindo. Lula da Silva está prestes a ser colocado à maior prova de sua vida. E todos nós, cada brasileiro, seremos testados junto com ele. Porque o destino do Brasil não é determinado por um homem, não importa quão poderoso. É determinado por 200 milhões de pessoas fazendo escolhas todos os dias. Escolha sobre como tratamos uns aos outros. Escolha sobre o que valorizamos. Escolha sobre se deixamos o medo e a divisão nos controlar ou se encontramos coragem e unidade. Essas escolhas multiplicadas por milhões criam o futuro. Baba Vanga viu 2 futuros possíveis para o Brasil. Ela viu o caminho escuro e o caminho luminoso. Ela viu que ambos eram possíveis, e ela viu que qual deles se manifestaria dependeria das nossas escolhas nos próximos meses e anos críticos. Então, escolha sabiamente, prepare-se praticamente, conecte-se com sua comunidade, cure divisões onde puder, e quando o momento de teste chegar, quando o desastre que Baba Vanga previu se manifestar, esteja pronto para ser parte da solução, esteja pronto para ser o brasileiro que esse momento requer, esteja pronto para ajudar a criar o futuro luminoso em vez do escuro. A profecia foi dada, o aviso foi feito, o teste está chegando, e agora cabe a nós, todos nós, determinar como essa história termina. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.